Olá, meus caros! Hoje eu vou te ensinar de modo objetivo o tema limites ao poder constituinte derivado decorrente. Um tema polivalente que ajuda a entender muito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que pode ser cobrado em qualquer prova para Ministério Público. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça no estado de Santa Catarina e seu professor de Direito Constitucional aqui pelo Estratégia Carreiras Jurídicas. Antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal do YouTube do Estratégia Carreiras Jurídicas, marcar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu joinha para curtir esse vídeo e também, depois da dica, deixa aqui nos comentários o que você achou desse nosso tema. Vamos lá então, meus caros, vamos trabalhar com a discussão referente aos limites do poder constituinte derivado decorrente. Primeiro, revisa comigo o que é mesmo poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente consiste no poder atribuído pela Constituição de um Estado federal para que os respectivos Estados membros daquela federação elaborem as suas constituições estaduais. O Brasil, sabemos nós, é um Estado federal e, portanto, consagrou expressamente essa perspectiva de exercício do poder constituinte derivado decorrente no âmbito dos Estados-membros, como a gente vê das previsões dos artigos 25 da Constituição Federal e 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o famoso ADCT. Revisada essa premissa, esse ponto de partida, se coloca a seguinte questão. E aí, será que há limites para o exercício do poder constituinte derivado decorrente? E o ponto de partida para essa resposta é claro que sim, claro que há. Nós estamos diante de uma das espécies do poder constituinte derivado. E o poder constituinte derivado sempre trabalhará à luz de limites. E estes limites são encontrados dentro da nossa Constituição Federal. Em vista disso, a doutrina olha para a Constituição Federal e vai em busca de identificar quais são esses limites ao poder constituinte derivado decorrente. Você já deve ter ouvido falar nessas expressões. Lembra dos denominados princípios sensíveis, princípios extensíveis, princípios estabelecidos? Pois bem, a doutrina se projeta para a Constituição Federal e identifica os princípios constitucionais que vão funcionar como limites ao poder constituinte derivado decorrente e os divide nesses três grupos principiológicos. Porém, não será com essa perspectiva que a gente vai enfrentar esse ponto. Eu estou apenas cruzando as ideias com vocês. A gente vai pensar esse mesmo ponto sob uma outra perspectiva, que vai ser muito mais útil para a sua prova de concurso de Ministério Público, porque esta perspectiva alternativa que eu vou articular com vocês nos permite entender, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então vejam, lembra comigo, o Brasil é uma federação. Sendo uma federação, uma das suas marcas centrais é o reconhecimento da autonomia dos entes federativos. E a autonomia dos entes federativos desdobra-se em algumas capacidades. E uma das capacidades, que é a que eu quero pensar com vocês, é a capacidade de auto-organização. Capacidade de auto-organização. Agora vejam como é que a gente vai fazer o cruzamento dos temas. Poder constituinte derivado decorrente e federação. Meus amigos, a Constituição Estadual, produto do exercício do poder constituinte derivado decorrente, é o diploma jurídico primordial por meio do qual se dá a auto-organização do Estado. Por quê? Porque é a Constituição Estadual que estrutura, que fixa as regras básicas da estruturação de um Estado-membro.
Portanto, atentem-se para a primeira ideia que é importante para você entender esse tema. Em linha de princípio, o Estado-membro, porque detém autonomia dentro da federação, poderá se auto-organizar como bem entender, como exercício dessa autonomia. Claro, autonomia esta sempre balizada expressamente pela Constituição. Portanto, o poder constituinte derivado decorrente, quando for criar a sua Constituição estadual, ou quando for criar a Constituição estadual do respectivo Estado-membro, vai fazê-lo com uma autonomia nos limites da Constituição. Mas agora vem o ponto interessante. Como a gente vive em uma federação, alguns aspectos da organização dos entes federativos precisam ganhar um regramento homogêneo em todos os níveis da nossa federação, sob pena de nós desnaturarmos o nosso pacto federativo e colocá-lo até mesmo em risco. Nós temos aqui, meus caros, um conjunto de conteúdos nucleares da organização de um ente federativo, em geral, conectados à organização dos respectivos poderes ou da relação entre os poderes que precisam ser tratados de modo uniforme. E aí, para esses conteúdos, para o bem da federação, é necessário que se afaste a autonomia, que se relativize a autonomia e em seu lugar se projete a simetria entre o desenho que a Constituição Federal trouxe para a União e o desenho que o poder constituinte derivado decorrente vai trazer para o Estado-membro. E este conteúdo da Constituição Federal é a grande fonte de limites à autonomia dos Estados-membros e, consequentemente, é a principal fonte de limites ao exercício do poder constituinte derivado decorrente. Tá bom, professor, e como é que a gente identifica esses limites? Vejam, para algumas normas constitucionais, nós temos essa menção expressa no texto da Constituição Federal. E, nesse ponto, não há nenhuma dificuldade. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele nos diz que projetam-se aos parlamentares estaduais, os deputados estaduais, o mesmo regramento da Constituição existente para os parlamentares federais. Pronto, já está aí a especificação de um limite ao poder constituinte derivado decorrente. Agora, meus caros, há um outro conjunto de normas constitucionais também decorrentes do princípio da simetria que não são tão claras e expressas. E aqui a gente chega numa categoria bem importante de você conhecer, as denominadas normas de observância obrigatória. Normas de observância, normas da Constituição Federal, que são de observância obrigatória por parte dos Estados-membros. E este conteúdo constitucional é revelado, nos é apresentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E esse conteúdo também figura como um limite ao exercício do poder constituinte derivado decorrente. Vou te dar um exemplo de norma de observância obrigatória que não vem lá carimbada pela Constituição expressamente. O Supremo Tribunal Federal entende que as normas gerais do processo legislativo da União previstas na Constituição Federal são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros quando eles, por intermédio de suas constituições estaduais, for regrar o seu respectivo processo legislativo estadual. Então, as normas de observância obrigatória são limites ao poder constituinte derivado decorrente. Exemplo, o rol de matérias de iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º. Outro exemplo, as matérias que estão sob reserva de lei complementar na Constituição Federal têm que ser as mesmas no âmbito das constituições estaduais. Por quê? Ambos os exemplos estão dentro daquela referência maior de normas gerais de processo legislativo.